Olá pessoal, eu sou Luciane Raposo e esse é Literatura para a Vida. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma listinha que eu fiz sobre os mandamentos do procrastinador de luxo quando ele é leitor. Nós todos muitas vezes caímos nesses mandamentos, nessas regras, nessa rigidez. Todas as vezes que nós enrijecemos o nosso processo de vivência, toda vez que nós enrijecemos o nosso cotidiano, buscando uma perfeição que não existe, porque, como eu já falei aqui, já falei em palestras e cursos, o procrastinador é aquele perfeccionista, né? O perfeccionista é um procrastinador de luxo, digamos assim. E só existe perfeição em Deus, não existe perfeição em nenhuma criatura humana, em nenhuma situação. Nós muitas vezes enrijecemos e até construímos barreiras internas, construímos muitas vezes uma rigidez, uma sensação de que para fazer algo ou para viver algo na vida precisa tudo estar perfeito, precisamos estar em perfeitas condições. Então, num dos meus cadernos de inspiração, aqui as figurinhas, porque eu sou professora de crianças, então todas as minhas crianças acreditam que devem me dar figurinhas. Inclusive, fazer uma formação em São Gonçalo e também recebi figurinhas, mas eram adultos. Tudo bem, professores adoro material de papelaria. Então, o procrastinador, ele é um perfeccionista. E o perfeccionista é um procrastinador. Eles estão muito ligados. E nós muitas vezes não nos deixamos conduzir por uma vida mais leve por conta disso. Então, os mandamentos do procrastinador de luxo, quando ele é leitor, ele tira milhares de fotos, faz stories longos, anunciando as leituras que ele fará. Essas milhares de fotos geralmente são causadas pela sensação de que nenhuma foto está perfeita, nenhuma foto está boa, as pessoas não vão curtir, as pessoas isso, as pessoas aquilo, ligados ao perfeccionismo. Depois, ele assume que vai fazer coisas incríveis, enormes, e eu já falei sobre isso no canal, acho que num vídeo há uns 2 anos atrás, talvez até menos. Afinal de contas, já estamos em 2025 e o canal existe já tem um tempinho. Por conta disso, muitas vezes nós fazemos planos mirabolantes, principalmente quando estamos felizes ou quando estamos descansados, digamos assim. Eu estou no meu período de férias do trabalho oficial, ainda estou cuidando de outros trabalhos. Anteontem, consegui enviar para o meu editor o novo livro que eu pretendo lançar nas próximas semanas, no máximo daqui a uns 2 meses. E foi um processo doloroso, porque eu queria escrever mais, eu achava que as últimas cenas não estavam boas, e quando cheguei lá eu percebi que não precisava de tanta coisa assim. Então eu enviei para ele, estou tratando disso, do curso de adultos também, encerrando uma turma, iniciando outra, gravando vídeos também para um curso que me pediram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando nós estamos muito felizes, muito animados, começo de ano tem muito a ver com isso, nós acreditamos que o virar do calendário, o tocar o mês, vai fazer uma diferença muito grande. Mas eu me lembro que numa das aulas para as minhas crianças, eu expliquei a elas de onde vem a palavra janeiro. Janeiro vem de Janus, o deus de 2 caras na mitologia. Inclusive, ele é citado no meu novo livro. Ele olha para trás, para dezembro, ele olha para frente, para fevereiro, mas ele precisa construir o seu espaço. E muitas vezes, principalmente pessoas que tiram férias, às vezes 20, 30 dias, acreditam que precisam encaixar tudo ali. É nessa hora que elas fazem promessas mirabolantes, acreditando que terão consistência, constância, energia, terão interesse. Depois, a pessoa só posta se as fotos estiverem perfeitas e acompanha cada like, utilizando o tempo que seria para as leituras, para sentir aquela validação antecipada. Quem nunca, né? A pessoa vai lá e posta uma foto que ficou perfeita, posta uma foto interessante, um vídeo bacana, alguma coisa nesse sentido.
e começa a acompanhar. Eu vou ali e olho, uma pessoa curtiu, uma pessoa comentou, uma pessoa achou bacana, e você começa a se retroalimentar daquela sensação. Quando, na verdade, você deveria estar ocupando o tempo para iniciar os seus projetos anunciados. Ler mais de 3 livros ao mesmo tempo. Eu tenho esse problema, é porque, na verdade, eu gosto de diversos gêneros. Uma amiga minha do grupo Memórias de um Leitor, ela postou uma enquete e eu expliquei que é mais fácil dizer o que eu não gosto do que aquilo que eu gosto. Então, de modo geral, eu sempre leio um livro de não ficção, pode ser de história, filosofia, literatura mesmo, né? Teoria literária, desenvolvimento pessoal, divulgação científica. Sempre leio um livro de ficção, pelo menos, porque eu preciso me alimentar da ficção. A ficção é um espaço com o qual eu preciso ter contato. Um livro religioso, porque eu sou cristã católica, além da Sagrada Escritura, que eu estou lendo agora o livro do Êxodo. Tenho sempre algum outro livro numa área meio intermediária, então dificilmente eu estou lendo um livro só. Adoraria que fosse assim, mas não tem como. Nesse momento, por exemplo, eu estou lendo Flor de Poemas, que é uma seleta de poemas que o Paulo Mendes Campos fez sobre vários livros de poesia da Cecília Meirelles, que é a minha poetisa favorita. Isso às vezes dificulta as coisas, porque muitas vezes a gente abre espaço para coisas demais. Então, o que acontece? Aquele que tem a tendência a procrastinar deveria evitar esse tipo de coisa. Às vezes eu consigo, às vezes não. Então, eu preciso perseverar e não abrir espaço para outros. Geralmente, o procrastinador de luxo ele lê diversos livros. Muitas vezes esses livros são hypados, são aqueles livros que estão na moda, que todo mundo lê, se declarando pertencer à turma da piriguetagem literária. Primeiro que piriguete não é um termo muito adequado para ninguém, nem para homens, nem para mulheres, nem para trabalho, nem para relação, para nada. Mas se considera um piriguete literário. O problema é que geralmente não termina livro nenhum. São aquelas pessoas que compram aqueles carrinhos para colocar em todos os livros que estão lendo. Não são 3 ou 4, geralmente são 20, 30. Aí começa um, para, começa outro, para. Porque precisa mostrar produção, precisa mostrar uma novidade. E aí também não assume a responsabilidade pelos seus pretensos fracassos. Tem sempre um livro que chama mais atenção, ou alguém falou alguma coisa, ou não teve tempo. Assumir a própria responsabilidade pelos seus atos é o primeiro passo para desenvolver uma vida significativa. Nem tudo é culpa nossa, mas muitas coisas nós podemos mudar. Essa pessoa também enfatiza a necessidade indispensável de aguardar as condições perfeitas para começar a ler um livro. E adora aquele ritual que nós já falamos no canal, né? Uma vela, café, café bem caro se possível, aqueles chás chiquérrimos, aquelas coisas lindíssimas. Eu tenho pavor de vela perto de livro. Aquelas velas caríssimas, aquelas canetas fantásticas, aquele marcador que tem que combinar com não sei o que. E não dá, né? No cotidiano, se você é um adulto, você tem trabalho, você tem família, você tem relação amorosa, você tem saúde, você tem descanso, você tem lazer, você tem um monte de coisas. Então, adultos, de modo geral, não tem como manter por muito tempo esse tipo de coisa. O procrastinador de luxo é alguém que acredita que os fatores externos farão com que ele seja um grande leitor. Mas isso não funciona. Por quê? A vida se faz todos os dias. E muitas vezes, por mais que nós planejemos, por mais que nós escolhamos, nós não temos controle absoluto nem mesmo sobre o tempo que fará no dia seguinte. A meteorologia vive errando e a gente vive reclamando. E aí eu queria trazer um exemplo.
eu já terminei de ler um livro esse ano. Foi um livro que eu recebi muito menor do que eu imaginava que era. Um livro até interessante sobre disciplina, que é um assunto que me interessa bastante, mas muito curto. Então, ontem eu recebi, abri e li. Foi uma coisa muito pequenininha. Mas eu estou lendo outros. E aí, esse até é um livro que eu quero depois comentar com vocês. O Desaparecimento dos Rituais. O Bill Han é um dos meus filósofos favoritos. Posso dizer que talvez seja meu filósofo favorito desse período que a gente está vivendo, né? Barulhos cotidianos. Esse seja o meu filósofo favorito desse período contemporâneo, porque nós não vivemos mais no tempo da modernidade, digamos assim. E aí, por fim, para encerrar o vídeo, eu quero dar o exemplo de como nós procrastinamos mesmo quando somos leitores e temos disciplina. Os 6 livros que eu escolhi para ler, para priorizar em 2025, eles estão não nesta estante, na verdade aqui são 2, ali também são 2, eles estão na estante do meu quarto. Ou seja, é só pegar e ler. E aí, o que eu tenho feito? Vai ter passado outras coisas na frente. Talvez porque eu esteja procrastinando. Talvez porque eu preciso que seja um momento especial para começar a reler a saga dos Keynes. Ou talvez porque eu acho que outros livros vão ser mais interessantes do que ler essa biografia do Franklin. Eu gosto muito desse biógrafo, o Isaacson. A minha biografia favorita é do Leonardo da Vinci, né? Que está até aqui na estante, embora eu tenha ficado profundamente decepcionada com ele e tenha chegado à conclusão de que ser pluriapto às vezes não é uma bênção. Por fim, eu quero dizer a vocês que isso pode acontecer com qualquer um. Todos nós procrastinamos por algum motivo, mas o maior compromisso que precisamos ter é com as nossas vidas. Então, eu não preciso de nada extraordinário, eu preciso abrir, virar a primeira página e me comprometer. Um ato de fidelidade aos meus propósitos, aos meus desejos. E nesse processo, lembrar que sim, eu vou perder algumas coisas, vou adiar outras, vou gostar de algumas, não vou gostar de outras. Mas eu não preciso viver tudo, não preciso absorver tudo. E não preciso correr, porque quando eu me enrijeço e estabeleço mandamentos para viver algo que deveria ser tão visceral, tão natural, tão cotidiano, eu estou transformando a literatura em algo negativo, quando na verdade a literatura nos ajuda a tornar a vida mais significativa.